inclusive, e dentro da igreja também. Agora a igreja não tem mais igreja lá, que ele tinha 2, agora ele só está com 1. Então, dentro da igreja também, ele me levava e mandava deitar ele forrava um negócio, mandava deitar no púlpito do lado dele. Também no Sim. altar. Colocou ela como tesouro. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. E lá vamos nós. Meus amados, é triste a gente ter que vir aqui fazer vídeo sobre esses absurdos que acontecem dentro da igreja. Mas a gente tem que trazer a verdade para as pessoas. As pessoas têm que começar a vigiar mais. O povo não pode ver ninguém com a Bíblia debaixo do braço que diz logo que é homem de Deus, que é servo de Deus. Irmão, eu vou deixar um relato aqui para vocês aqui. Eu e você que vai acompanhar agora um relato de uma irmãzinha, uma moça, os abusos que ela passou na mão de um pastor. Hoje à noite aqui também, às 21 horas, vai ter live, e eu vou trazer muitas coisas para vocês sobre esse caso. Olha, é inacreditável isso, o que esse pastor fez com essa moça. O incrível é que aparece pessoas aqui no canal ainda defendendo. E pastores diz por aí que um negócio desse tem que ser abafado. Incrível que ele pratica tudo isso com essa moça, que era uma cria, e fica por isso mesmo. Porque tem amizade na delegacia, tem amizade com o policial, tem amizade com o delegado, com isso, com aquilo. Vou trazer tudinho aqui para vocês aqui. Vamos acompanhar aqui. Vou dar um jeitinho aqui e a gente vai... E você vai reagir junto. Esse absurdo aqui, viu? Vamos aqui acompanhar. Esse vídeo aqui tá no canal Raiz Gospel, é um podcast. É muito longo, tem 3 horas e 40, quase 4 horas. Mas vamos crédito ao canal Raiz Gospel, podcast, viu? Vamos ouvir esse relato aqui dessa moça. No podcast falando sobre violência. Além do abuso que eu sofri, ele também teve violência física, né? Ele, quando eu tentava me afastar, sair daquela situação, ele diversas vezes pegava meu braço, me jogava contra a parede, me enforcou também. Então, assim, porque eu sempre... não sei se foi por conta disso que ele não fez o pior comigo, mas isso também, o que aconteceu comigo também foi muito duro, não deixa de ser, mas eu acho que é porque eu ainda tentava acabar com aquela situação, entendeu? Ele ficava se esfregando com... As partes íntimas dele. Isso, já excitado, né? E ele ficava se esfregando, querendo que eu tirasse minha roupa, ficava beijando meus seios. E diversas vezes dentro do carro, inclusive no carro da empresa dele também, que eu citei isso lá no depoimento também. Ele trabalha numa empresa pública, né? Que é a antiga Sucana, que agora é a... Ah, meu Deus. Esqueci o nome. A Mata Mosquito, né? Que o pessoal fala Sucana, Sucana. Ele te atraía pro veículo, essa coisa toda. O que ele argumentava para te levar nesse veículo, por exemplo, assim? Na verdade, ele... É porque a minha mãe alugava a casa dele. A gente morava embaixo e ele morava em cima. Vocês eram inquilinos dele, no caso? Isso. Entendi. Inclusive, tem pessoas que falam até hoje que minha mãe sabia da situação para poder não pagar aluguel. Caramba, doideira, cara. Muita coisa que a gente escuta, infelizmente, e é absurdo, né? E nisso, ele sabia os horários, tudo certinho. Ele fingia que ia trabalhar, se escondia, ele afastava o carro dele da casa,
se escondia, não sei de que forma. E depois quando eu acordava, ele estava em cima de mim, se esfregando. Isso dentro da sua casa? Sim, e a gente não sabia que ele tinha acesso à nossa casa, mas pelo jeito ele tinha a chave da casa, porque eu trancava porque era tudo. dele também, na verdade. Sim. Aí ele deveria ter uma cópia da porta e... Sim. Cara, que doideira, cara. Lembra aquele caso que eu falei com você, da laje que tinha um buraco, ele ficava olhando no banheiro? Dentro do banheiro, era o meu banheiro. Então ele já tinha aquela casa ali toda planejada já para um abuso. Fazia as coisas, ele já fazia as coisas, tipo... Premeditado. Tudo premeditado. Coisa do diabo mesmo, papo reto mesmo, é demônio puro, vai. Que é isso, cara? O cara tem um furo na laje pra... Tinha uma pedra, né? Meu Deus. Uma pedra não... Quando eu fui lá em cima, na casa dele, era um buraco assim, onde que dava na luz do banheiro. Tinha luz, aí tinha um buraco, ele tampava com uma pedra, um pedregulho. Aí, se você olhasse de dentro do banheiro, não dava para ver direito. Mais uma vez eu olhei, resolvi olhar, que eu escutei um barulho estranho. Eu vi alguma coisa se mexendo. Aí eu fiquei atenta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, uma certa vez, quando ele mandou subir para casa dele, porque, assim, as pessoas acham assim, mas por que ia? Ele mandava fazer e ia. Gente, eu era uma criança, assim, ele tinha mais força que eu já tentei sair da situação, não conseguia. Ele ameaçava de todas as formas, inclusive ele fez a situação, uma situação na delegacia, para mostrar que ele tinha contato dentro da delegacia, então não adiantaria eu falar. Diversas vezes ele me defamou no bairro, como se eu estivesse me esfregando com garotos atrás da associação do bairro. Porque se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar. Porque até então eles falaram assim, ela já era piranha mesmo, então não faz sentido o que ela falar. E ele... Olha, preste atenção aí nesse ponto aí que ela falou. A gente tem que parar aqui para comentar o vídeo, para não ter problema aqui no YouTube, viu? Que ele saía defamando ela como ela fosse o quê? Uma piranha lá no bairro, que ela ficava fazendo isso, aquilo, outro, com um e com o outro. Caso ela fosse denunciar, né? Ninguém ia acreditar nela, e muito ia dizer, se sair só vai fazendo isso e aquilo outro, descredibilizar ela, né? Sujar ela, sujar o nome dela, a reputação dela. Se caso ela fosse fazer alguma denúncia, o povo disse, não, isso é acostumado a fazer isso, aquilo outro. O pastor falou. Que nem eu disse aqui, muitas pessoas, milhares de pessoas, acreditam no pastor. Por isso que as vítimas não têm suporte. E tem pessoas até que zombam dessa situação aí. Eu fiz a capa da live aqui, da live de hoje à noite, que a gente vai falar sobre isso, e pessoas teve um que veio rindo. Por que tá rindo de um comentário, de um vídeo desse, triste desse? Qual o motivo da pessoa rir de um vídeo onde tem duas mulheres que foram pastores? Porque é da mesma laia, meu irmão. Que é igual. Esses homens, muitos se aproveitam do poder que tem aqui na terra, porque aqui o povo não pode ver ninguém com dinheiro, que acha que ele é poderoso. Para mim, poderoso é Deus. Você pode ter o dinheiro que for. Poderoso, para mim, só existe um, que é Deus. Veja só, isso daí acontece muito. E já aconteceu. Vou contar esse caso aqui para vocês, que é verídico, viu? Umas irmãs chegaram a mim denunciando um suposto presbítero que estaria tentando e me mostrou tudo. Mostraram tudo com provas. Olha aqui, Eric. Tudo que você vai imaginar ela me mostrar. Tudo. O que esse presbítero fazia? Esse presbítero era casado. Ele falava para a mulher, essas mulheres que ele dava em cima, que as mulheres não queriam ele falava para a mulher dele e falava para o pastor da igreja que essas mulheres estavam dando em cima dele, querendo ficar com ele de todo jeito. E ele não queria. Mas elas vinham em cima dele para querer ficar com ele. E ele não queria porque ele era casado. Quando essas mulheres vai denunciar o pastor disse, hoje ele já me contou. Eu sei qual é a dela.
a mulher, a vítima, sai como culpada e eles como inocente. A mesma coisa esse pastor aí fez. Entendeu? Sujando, dizendo que ela tá com um, com o outro, com um e com o outro, trabalha de uma forma diferente, tá com um, com o outro, com um e com o outro. Para ninguém dar ouvido às coisas que ela falar. Essa daí fica com um e com o outro, ela tá falando isso, aquilo. Meu amigo, pode ser até uma prostituta. Se você cometeu você tem que ir para cadeia e ponto final. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Entendeu? Aí você vê pessoas querendo defender isso. Não, porque falou agora, porque você não passou por isso. Tem mulheres aí, homens também, que passaram por isso e nunca contaram a ninguém. Já se passaram 20, 30 anos, 40 anos e eles ficam calados. Tá pensando que é fácil, é? Tá pensando que é fácil, é? E que Deus te abençoe, que tu nunca passe por isso, nem ninguém da tua família. Entendesse? Vamos continuar aí, irmão. Essa é a estratégia que eles usam. Para quando a vítima for denunciar, o povo não dá credibilidade, não acreditar. Viu? Ele falava isso pra mim. Ele descredibilizava Sim. as vítimas para poder a pessoa não ter força na denúncia, Sim. não ter voz na... Cara, doideira, mano. Então era tudo, doutor, premeditado nesse caso. Nesse caso aí... as pessoas entendam por que elas não denunciavam. Nesse caso, se agrava judicialmente esse troço aí, como é que é? Não? Porque ele premeditou tudo, né? E tem prova de que as paradas foram... E assim, pelo jeito, a gente conversando entre si, ele faz escada, né? Recorrência, uma atrás da outra. E pouco tempo. Quando ele estava terminando, no caso, a vez da Luana, aí foi aí que ele começou comigo. Ele faz uma escala, então. Ele não faz isso simultaneamente com um monte de pessoas. Meio que ele vai selecionando de acordo com o tempo, aí cansa de uma, passa para outra. Isso. Gente... E no teu caso, é um dos mais recentes, então, né, pelo jeito. Por enquanto, que a gente saiba, eu fui a última. Dentro das denúncias, né? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Que ninguém tem tem gente que ainda tem medo dele. Porque, assim, disseram várias vezes que tentaram fazer alguma coisa e não deu em nada. Muitas pessoas perderam a fé na justiça. Em decurso dos medos. Por exemplo, teve uma situação, lembra que eu falei com você também, uma situação que ele, para descredibilizar, para poder colocar medo, levou na delegacia dizendo que roubou o telefone? Uhum. Fala com a gente, Alex. Isso. Ele tinha um Nextel que ele deixava, às vezes, ao acesso meu e... Nesse caso, ele inventou uma situação como se eu tivesse roubado esse Nextel dele, que ele deixava livremente na minha mão, mas esse Nextel, eu não sei o que aconteceu, que o Nextel sumiu. Aí ele falou que ia na delegacia abrir um boletim de ocorrência referente a isso. Eu fui com o meu documento, minha mãe foi também comigo, a gente chegou na delegacia, eu lembro que eu fui dentro da delegacia relatar, assim, passei do balcão da delegacia para relatar o que tinha acontecido, quando foi a última vez que eu vi esse Nextel, para poder abrir o boletim. Uhum. Aí, quando eles me chamaram esse ano, que eu soube da denúncia e fui lá na delegacia falar a minha parte, eles foram olhar o meu registro, não tinha nada registrado. Não existia. Entendeu? E depois disso, ele falou pra mim, ele falou assim, é pra você ver, porque eu estava a ponto de falar pras pessoas, eu já não estava aguentando mais aquela situação, eu estava a ponto de me matar. Entendeu? Aí ele fez pra mostrar o poder dele lá na... Isso. Aí ele fez falando assim, pra você ver que eu conheço gente dentro da delegacia e não adianta você denunciar. Não adianta, não tem o que você fazer. Entendeu? Ele andava com pessoas armadas também. Então, eu não sabia o que fazer. O que eu ia fazer? Nunca na minha consciência ia passar pela minha cabeça que alguém ia ficar do meu lado. Porque ali tu já tinha ido na delegacia, tinha ideia de ir na delegacia e viu que se você fosse lá não ia adiantar muita coisa. E dá vontade até de falar essa delegacia também, mas melhor não, né, doutor? Me ajuda juridicamente para eu não tomar ali um processo. Deixa quieto. Rapaz, porque provavelmente ele realmente tem contato lá na delegacia, porque se vai e não rola o boletim, não tem lá o RO, não tem o registro de nada. Então tem alguma coisa errada que não está certo. Irmão. Ele era muito maquiavélico. A verdade é que ele conseguia fazer as manobras dele, as expertises dele, e ele sempre culpava, fazia com que as vítimas se sentiam culpadas.
Tem um histórico dela, eu tô falando assim, que você não precisa falar os pormenores, mas ele ia atrás dela nos lugares, botava ela no carro e falava que, não, vamos lá que eu vou te ensinar a dirigir. Levava ela para um local, né? Mas não precisa falar os pormenores, mas você pode explicar. Isso. Aí ele falava que na verdade, tudo começou quando ele falava que ia me ensinar a dirigir. Aí, depois disso, ele começou a passar a mão na minha coxa, me aliciar, e mandava eu continuar dirigindo. Aí vinha... É sempre um papinho. Tem toda uma história que conta. E, assim, é muito desconfortável. Aí ele ficava beijando. Inclusive, até uma coisa doentia, né? Que ele, em certas situações, ele deitava no meu colo e ficava pedindo para eu ninar ele. Praticamente isso. Nossa. Ficar fazendo um carinho como se ele fosse um bebezinho. Então, assim, diversas situações. No carro, né, inclusive, e dentro da igreja também. Agora, a igreja não tem mais igreja lá, que ele tinha duas, agora ele só tá com uma. Então, dentro da igreja também, ele me levava e mandava deitar ele forrava um negócio, mandava deitar no púlpito do lado dele, para ele No poder ficar. púlpito também, no Sim. altar. Gente... O cara chegou ao cúmulo de a Alex, ela era menor. Ele colocou ela como tesoureira da igreja. Meu Deus. Pra ficar mais próxima dele. Ele dava cargo, então, para beneficiar. E travava, não é beneficiar. Ele fazia isso de pra uma forma para maquiar. poder maquiar e colocar ela perto. Aproximação, né? Ela era Eu digo menor de idade, irmão. beneficiar a maldade dele. Dele, cara. Sabe? É loucura. Mas e aí, como é que você começou a reagir a isso? Você chegou a contar pra sua mãe? Teve alguém que te apoiou? Como é que foi? Eu contei pra minha mãe, já era tarde já. Tinha o quê? Já tinha passado uns... Eu já estava quase completando os 18 anos quando eu contei pra minha mãe, porque o meu primeiro namorado, ele suspeitava que tinha acontecido alguma coisa. Ah, então você chegou a namorar ainda, né? Isso. Que ele também não queria que eu namorasse esse rapaz, que era da igreja também conhecido dele. Ele não queria porque ele falou, uma vez ele encontrou com esse rapaz, antes da gente começar a namorar, ele sabendo que a gente queria namorar, só que ele barreirava, porque ele era pastor da igreja, então ele falava pra minha mãe que não era de Deus e tudo mais, embarreirava aquilo tudo, e teve um dia que ele encontrou com esse rapaz e falou que empurrou ele no bueiro, e falou que era pra ele se afastar de mim porque eu era dele. Meu Deus. Então ele chegou a falar isso abertamente pro... Sim. Pronto, meus amados, tá aí, créditos ao canal Raiz Gospel, tá aí, viu? Tá bom? Deus abençoe aí, ótimo trabalho aí. Você veja que absurdo, que absurdo. Eu quero deixar aqui, você, mulher ou homem, passou por isso ou tá passando por isso, entre em contato conosco, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Entre em contato conosco. Não precisa você dar seu nome, nada. A gente aqui vai trazer a denúncia aqui. Eu queria muito descobrir o nome desse pastor e ter alguma foto dele para eu postar aqui, a foto dele com o nome dele, para ele me processar também. Tá vendo um processo aí que eu ia ficar feliz de receber aqui em casa, de um pilantra desse aí, de um covarde desse, que é para estar dentro do presídio, mas não, está dentro de uma igreja. Fez várias vítimas. Elas denunciaram e tudo. Mas ele continua dentro da igreja. E muitas pessoas abaixando a cabeça dizendo que é um grande homem de Deus. As pessoas têm medo, meu irmão. Infelizmente tem medo. Era apenas uma criança. Aí muita gente agora que falou, também. Por isso, meu irmão. Por isso. Aí eles fazem o quê? Sei que muita gente não vai acreditar nelas. Eu vou aprontar mesmo. E depois eu descrevo. Como é que é? Eu falo que dando em cima de mim, que ela está com um, está com outro, está com um, está com outro. Para quando a vítima for falar, o povo não acreditar. Sei o quê? Não, que conversa bem que o pastor disse. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha o que o pastor falou. Agora tá levantando falso testemunho contra o pastor, porque o pastor não aceita isso aqui dentro da igreja. E olhe, que ele poderia até muitos expulsa da igreja mesmo, viu? Expulsa da igreja, depois diz, eu expulsei porque tava dando em cima de mim, tava querendo comigo, eu não quis nada com ela. Então, melhor
eu tirar logo ela daqui. Aí quando a pessoa vai denunciar, ela diz, rapaz, por isso que o pastor botou ela para fora da igreja. Tá vendo? O pastor não quis nada com ela. Você vê que é absurdo. E os pastores aí, estrelas gospel, fala nada sobre isso não, viu? Não, não. Por que não vai falar? Os prega... Não, por quê? Para não perder a agenda. Esses que diz que estão preocupados com ovelha. Não. Está preocupado com as agendas. Aí vai falar de quem? Quem é que tem para falar? Vamos falar de JA. Vamos falar de quem? Vamos falar de outros e outros aí. De hoje eu todinho. Vamos falar de outra turma aí. Mas esses aí, não. E a agenda da gente para ganhar 4, 5 mil numa pregação? Como é que a gente vai se virar? Não generalizando aqui, é triste, viu, irmão? É triste isso, essa situação, viu? Hoje, às 21 horas, a gente vai fazer uma live sobre isso. Vou trazer para vocês aqui outra vítima dele. E esse também aí, a gente vai parando, vai comentando. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Tem muitas irmãs aqui no canal, muitas mulheres aí. Homens também, eu quero ouvir a opinião de vocês aqui. Entendeu? Entre em contato com a gente aí no e-mail. Faça a sua denúncia, a gente vai trazer aqui. Você não pode ficar calada. Você não pode se submeter a isso. Entendeu? Por isso, viu ela dizendo que pensou até em... Por isso que tem muitos aí agora cometendo, você não sabe o que a pessoa está passando. A pessoa diz que a pessoa não tinha Deus, cometeu suicídio porque não tinha Deus. Tem nada com Deus, não quer nada com Deus. Você sabe como é que está a cabeça da pessoa? Você sabe o que essa pessoa está passando? Você não sabe, né? Meus amados, deixa a sua opinião, o que é que você acha sobre isso? Ainda está lá, dirigindo a igreja, tem igreja. Não acreditar isso daqui, né? Deixe sua opinião aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Às 21 horas, conto com você aqui na live, viu? Vamos trazer mais coisas sobre isso aí. Vamos continuar aqui denunciando. Vamos continuar aqui denunciando, viu? Vamos continuar denunciando esses absurdos aí. Né? Que muitos faz vista grossa, faz de conta que não vê. Sabe por quê? Porque não é com a família dele, não é com a filha dele. E quem apoia isso é pior do que ele. Quem apoia isso pode ficar esperto. Se você vê uma pessoa apoiando esse tipo de coisa, ou defendendo, fique de olho, viu? Tem coisa estranha. Deus abençoe em nome de Jesus.